Que a paz do Senhor esteja sobre cada pessoa que está assistindo este vídeo. Muito bem, eu sou o professor João Bellarmino e eu quero hoje trazer como reflexão Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. O texto do dia diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A história de Moisés, como Deus levantou essa liderança e como ele serve, os acontecimentos servem como norte, experiência, inspiração para a nossa vida. Primeiro, Moisés nasceu num período terrível, péssimo, para um menino ser trazido ao mundo. Justamente quando as crianças do sexo masculino, descendentes dos hebreus no Egito, eram mortos por ordem de Faraó, para que o povo não se multiplicasse e se voltasse contra os egípcios, caso houvesse uma guerra. Nessa época, os hebreus viviam como escravos, trabalhando exaustivamente sem remuneração. E foi nesse tempo que Deus traz ao mundo um menino chamado Moisés, cujo nome significa tirado das águas. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, diz lá em Atos capítulo 7, versículo 22. Ele foi preparado por Deus para um momento singular na história de Israel. Diz as Escrituras que quando o menino nasceu, seus pais viram que ele era formoso e o esconderam por 3 meses. Essa palavra no hebraico, formoso, indica muito mais do que uma beleza física, mas indica principalmente a questão de algo sobrenatural e perceptível que os seus pais discerniram do propósito de Deus através da vida daquele garoto. Moisés, de uma forma miraculosa, é transportado através das águas do rio Nilo, infestada de crocodilos gigantes, os famosos leviatãs, mas ele foi preservado por Deus com um propósito. Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, da missão que Deus comissionou para nós, Deus estende as suas mãos de proteção sobre nós. Moisés foi levado a ser filho adotivo da filha de Faraó. Moisés foi educado nas melhores universidades daquela época, da maior potência de então. O futuro legislador, o homem que ia trazer uma influência não somente sobre a nação judaica, mas sobre todo o mundo ocidental, ele teve uma excelente educação que o prepararia para assumir cargos de liderança. Moisés foi tremendamente preparado por Deus dentro das universidades, dentro das escolas de guerra do Egito. E aqui nos vem uma lição especial para nós, é que nós precisamos, não podemos deixar que o tabu de que fé e conhecimento secular, eles são distintos. Pelo contrário, nós precisamos estudar, nós precisamos, os filhos das trevas não podem ser mais prudentes do que nós. Nós precisamos entender que esse momento de Deus é o momento para a gente estudar. Estudar para ser um instrumento de defesa da fé. Existe um tabu no meio cristão de que a pessoa com muito conhecimento, ela é propensa a se desviar da fé. Na verdade, isso é uma falta de conhecimento da história, da cultura bíblica, porque nós vemos que os homens que Deus levantou, como Moisés, Paulo, Daniel e tantos outros,
Eles foram exaustivamente preparados e foram os melhores nas academias intelectuais de sua época. Quanto mais você se permite no tempo de preparo, quanto mais você permite que Deus utilize em você em várias oportunidades que Ele coloca para você se preparar e estudar, mais você será usado por Deus. Se a gente compara, por exemplo, a vida de Paulo e a vida de Pedro, cada um foi usado dentro da sua especificidade por Deus. Mas, porém, nós vemos que Paulo foi muito mais além, porque Paulo ele tinha todo um preparo intelectual aos pés dos melhores professores da sua época. E esse preparo que Deus estava trabalhando na vida de Moisés foi algo importante para a liderança que ele iria influenciar em todo Israel. Deus tinha uma missão. Primeiro, Deus prepara ele nas academias, ele prepara dentro do palácio, e depois Deus prepara Moisés no deserto. No palácio, ele aprende que ele é alguém, que ele tem conhecimento, que ele tem poderio. No palácio, ele aprende que ele pode resolver as situações na força do braço. Mas no deserto, toda a sua provisão interna, toda a sua autossuficiência é colocada em preparo. O seu preparo é importante. Quem você é importante, mas Deus é quem vai se manifestar na sua vida para te usar de uma forma extraordinária. A segunda coisa que nós vemos Moisés dizendo foi: qual é o nome de Deus que te enviou? As pessoas vão perguntar quem é o nome, e a resposta de Deus foi bem lacônica e objetiva. Dizem a eles que eu sou o que sou, porque era comum os deuses egípcios, cada um deles, aquelas divindades, terem um nome. Mas Deus disse: olha, fala para Moisés, fala para o povo que eu sou o que eu sou. Uma outra preocupação de Moisés era que as pessoas não iam reconhecê-lo, que Deus havia aparecido para ele. E aqui vem uma coisa muito importante. Deus vai se manifestar com sinais sobrenaturais, como nós vamos ver na história de Moisés. Moisés não poderia ter dúvidas que estava sendo enviado da parte de Deus. Uma outra desculpa dada de Moisés para o Senhor foi: eu não sou. Não importa quais são as desculpas que colocamos diante de Deus, Deus não vai aceitá-las. Deus é o supridor de todas as coisas. Quando ele diz para Moisés: foi eu quem fiz a boca do mudo, Deus está dizendo que todas as condições que nós precisamos para realizar a missão que Ele tem para as nossas vidas está na nossa obediência a Ele. A segunda coisa que nós podemos perceber na vida de Moisés era o desejo intenso dele pelas coisas de Deus, pelo contato mais profundo com Deus. E esse contato profundo com Deus, em 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, vai ser a base de toda a constituição de Israel. No tempo que Moisés